Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo maravilhoso onde eu respondo perguntas de vocês e dessa vez trazendo respostas mais completas, mais profundas, mais intensas sobre um determinado assunto. Gente, é o seguinte, nesse vídeo de hoje eu já deixei as coisas aqui prontas também, os livrões que eu costumo usar, e eu separei várias 300 milhões de perguntas que os senhores fizeram a respeito de vendas. Me ensina a vender, por favor, eu preciso aprender a vender. A habilidade de vendas, eu preciso tanto. Poderia ensinar a vender? Você falou sobre vendas complexas, ensina sobre vendas complexas. Então, eu vou fazer um vídeo sobre vendas complexas. Eu quero explicar para você exatamente como funciona uma venda complexa. E tudo que eu for trazer tem como base fundamental esses dois livros aqui, sobre os quais eu já falei pra vocês várias vezes, são os livros maravilhosos que eu sempre utilizo para vendas complexas. Esse livro aqui, ele é o livro, ele é uma parte desse aqui. Então esse livro aqui é mais completo, só que esse livro aqui, ele traz a parte mais importante das vendas, é onde mais influencia as vendas complexas. Apesar de eu ter lido nessa ordem aqui, eu sugiro que você leia nessa ordem aqui, porque vai ser melhor pra você. Se você for uma pessoa que gosta mais de ver a pesquisa, das análises, dos detalhes, você pode vir nesse livro, porque esse livro aqui, ele é um livro recheado de... Aqui, ó. Ele traz os detalhamentos da pesquisa, aí quantas perguntas, para quantos pedidos, para quantos avanços. Ele é extremamente... Ele tem uma pegada bem... ciência, assim, ele parece uma dissertação de mestrado, esse livro aqui. Agora, esse livro aqui, ele é igualmente didático, como esse daqui, só que ele é menos estatístico, ele até tem alguns gráficozinhos, dá pra ver aqui nesta página aqui, só que ele já é mais, ele traz mais um passo a passo, assim, tipo, você vai aplicar esse aqui, tá aqui o passo 1, 2, o 3, daí tem umas historinhas para poder ajudar a facilitar, enfim, esse daqui eu acho ele mais didático. Ele tem muita informação por frase, então esse aí digira cada partezinha desse livro aqui, que ele é muito interessante. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é uma venda complexa? Uma venda complexa é uma venda onde o comprador passa por um processo de tomada de decisão que ele tem muito mais detalhes que ele precisa olhar do que uma venda comum. Uma venda simples é uma venda de oportunidade. É uma venda que o que você compra não vai afetar tanto a sua vida. Se você compra uma caneta errada, tanto faz, você vai lá e compra outra. Você não gostou da cor, você perdeu, não importa. Agora, você não pode simplesmente comprar um carro errado, ou sei lá, você esqueceu o seu carro, deixa lá. Esqueci meu carro no estacionamento, tá bom, deixa lá. Eu não vou buscar, não, eu vou comprar outro. Não é assim, a caneta alguém deve ter emprestado pra alguém e a pessoa levou. E você não vai lá, olha, batendo na porta, olha, por favor, me devolve a minha Bic, entendeu? Que eu comprei, porque eu sou a favor dos espiões que moram nessas canetas. Então, não. Aí, na venda complexa, o cliente, ele passa por um processo, por 3 fases principais de tomada de decisão. A primeira fase, que é a fase de avaliação de problemas. A segunda fase, que é a fase de avaliação de critérios, e a terceira fase, que é uma fase de resolução de preocupações. Por que eu tô conceituando vendas e... Conceituando não, eu tô começando a explicar sobre vendas e eu tô trazendo o olhar do comprador. Porque se você não entende como uma pessoa compra, não tem como você saber quais são os pontos que você precisa influenciá-la, que é venda. Você só vai saber o lado do vendedor, sendo que quem na verdade é o ponto mais importante de uma relação comercial é o comprador, não é o vendedor. Então por que as pessoas ensinam vendas falando sobre como vender e não sobre como as pessoas compram? Não faz sentido. Você tem que entender tudo sobre a mente do comprador. Esse livro aqui, ele surgiu a partir de uma pesquisa que foi realizada em mais de 20 países ao longo de 12 anos e foram mais de 30 mil visitas de vendas acompanhadas ao longo desses 12 anos. É muita coisa, né? E esse cara, o Neil Hackman, ele, não satisfeito depois de 12 anos de pesquisa, ele fez uma proposta de como fazer para poder influenciar as vendas. Esse cara é um exímio pesquisador. Ele não era da área comercial, especificamente falando assim, eu sou um vendedor. E ele
passou mais 7 anos testando. Ele falou assim, não, eu acho que eu tô certo. Aí passou 7 anos testando. E tem um povo que se acha especialista, né? Nunca testou nada, nunca fez nada da vida, vem na internet e se autoproclama rei, não é mesmo? Eu gosto de gente assim, gente que tem espaço amostral para poder tomar alguma decisão. Então por isso que eu o utilizo como base fundamental para estudos relacionados a vendas. Beleza, então cada uma dessas fases ela tem um processo diferente de influência. E assim, eu preciso de um curso só para poder falar sobre cada parte das vendas, sobre como influenciá-las. Daria para poder, gente, fazer uma formação de 1 ano só sobre vendas, juro para vocês. Porque o desenvolvimento de times comerciais, o desenvolvimento de processos de vendas, ele é bem complexo. E ele tem como ser tão profundo e tão completo quanto o próprio produto é. Mas aqui eu quero focar com vocês na parte que mais influencia todo o processo da venda complexa e que é o lugar onde as pessoas mais têm dificuldade de lidar, justamente porque em alguns pontos ela pode se tornar incômoda para quem pergunta. Então vamos lá. A parte sobre a qual eu vou tratar com vocês nesse vídeo hoje, dessas duas, é essa aqui. O que é Spin Selling? Spin é um acróstico que significa situação, problema, implicação e necessidade. Eu tô tentando procurar aqui. E aí, todas as vezes que você vai fazer uma visita, como é que normalmente funciona a venda consultiva? A venda consultiva funciona assim. Eu tenho um produto ou serviço que eu quero vender para aquela pessoa. Esse produto ou serviço precisa de um grande engajamento do meu consumidor, então ele não vai tomar essa decisão por impulso, como é o caso de eu compro de uma casa, um carro, um celular mais caro, uma câmera fotográfica profissional, uma televisão. Não é uma coisa que ele compra por impulso, não é uma coisa que ele compra sem planejamento financeiro, e quando ele compra, normalmente mais pessoas tomam decisão, afeta a vida social dessa pessoa, ou afeta o status, a posição. Socialmente existe uma observação social sobre como foi que essa pessoa utilizou esse dinheiro dela e se ela fez ou não uma boa compra. Então isso tudo caracteriza uma venda complexa. Então a venda, ela precisa ser um processo de atração muito mais forte. Não basta simplesmente a pessoa colocar pressão, um monte de gatilho mental e achar que isso vai vender. Não vai. Se vender é porque a pessoa já estava num nível de consciência muito mais alto. E se ela comprar simplesmente por impulso, essa pessoa vai dar muito trabalho. Então na venda de uma consultoria, por exemplo, se você vende para a pessoa a qualquer custo, e inclusive não filtra quem é a pessoa que está comprando, essa pessoa vai ficar muito satisfeita, muito insatisfeita mesmo. E ela pode te dar muito trabalho ao longo dessa prestação de serviço, justamente porque ela não é a pessoa certa, não está no momento de compra, ela não tem todos aqueles problemas, o seu serviço é insuficiente para o problema que ela tem. Então é o tipo de venda que precisa ter muito mais cuidado. Aí como é que funciona esse tipo de venda? Normalmente é assim, você tem a fase de prospecção, que é basicamente entrar em contato com um volume muito alto de pessoas, e dessas pessoas você obtém um compromisso com ela, consegue fazer uma reunião de vendas com ela. E aí a parte da venda em si, não da prospecção, ela costuma ter 4 fases. A primeira, a de abertura, a segunda, de investigação, a terceira, de demonstração de capacidade e a quarta, de obtenção de compromisso. O que isso significa? A abertura é literalmente o momento onde você inicia o seu processo de vendas. E aí tem várias pessoas nas vendas simples que tem várias diquinhas. Chega e fala pra pessoa sobre busca empatia, cria rapport, fala sobre alguma coisa que está na mesa da pessoa, busca algo de semelhante com ela. Essa é a fase da abertura. Literalmente são aqueles primeiros momentos iniciais que você está com a pessoa. A fase de investigação é a fase onde você está coletando informações sobre essa pessoa e normalmente ela representa a maior parte em tempo daquela reunião. A terceira fase é a fase onde você faz a demonstração de capacidade, ou seja, você explicita como que o seu produto ou serviço é capaz de resolver aqueles problemas que foram levantados durante a investigação, e a obtenção de compromisso basicamente é você conseguir, a chamada para ação, como se diz no marketing, né? Basicamente você conseguir sair de lá com a ação do comprador na sua direção. Uma reunião agendada, um envio de informação, alguma coisa nesse sentido. Tá. Aí, eu tenho um sério problema de esquecer, porque a gente é tão engraçado editando esses vídeos. Tem momentos que eu tô falando alguma coisa assim, eu fico parada assim, olhando pro além.
E é um momento que eu me lembro que na hora que o momento estava acontecendo, eu tava no nirvana, eu não estava pensando em absolutamente nada. A minha alma saiu do corpo, deu uma voltinha e chegou de volta. Aí eu fico assim. E aí eu volto a falar como se nada tivesse acontecido. É muito engraçado editar esses vídeos, sério. No dia que eu tiver um editor, ele vai se divertir com esses meus vídeos. Enfim. Então, uma visita de vendas, essa primeira visita de vendas, ela tem esses 4 estágios. Depois dessa fase da visita de vendas, normalmente vem a reunião de negociação. Ou a reunião de negociação, ou uma reunião de demonstração de capacidade, caso tenha que fazer algum tipo de teste com o produto ou serviço que está sendo vendido. Enfim, mas essa reunião aqui, então são 2 reuniões. A segunda reunião normalmente é a reunião de apresentação de proposta. E aí, se tiver que fazer algum teste, alguma coisa é feito nessa reunião. E aí, pode ter uma terceira reunião de negociação, ou então é feito pelo WhatsApp ou pelo telefone, depende do qual é o produto ou serviço que você está vendendo. Dessas 2 reuniões, o que normalmente as pessoas fazem? Ou elas fazem só uma reunião, e aí ali ela já entende que a pessoa quer e já apresenta uma proposta, ou então ela não sabe como se comportar nessa primeira reunião. Ela fala nessa primeira reunião, e aí na segunda reunião ela continua falando, e ela sai de lá sem nem ter clareza ou certeza que aquele comprador está realmente interessado naquele produto ou serviço. Porque o vendedor acha que quanto mais ele falar, quanto melhor for o pitch dele, quanto melhor for o longo texto que ele decorou, o monólogo que ele decorou para falar, mais importante vai ser. E não, vendas é sobre escutar, é muito mais sobre escutar do que sobre falar. Até porque quem tem os melhores argumentos para poder fazer ou não uma compra é o próprio comprador. Então você precisa saber conduzir a atenção dessa pessoa. Uma boa venda, um bom vendedor, ele conduz a atenção. Ele não cria cenários. Ele não é uma conversa com essa pessoa. Eu recomendo que você não agende para menos de 3 dias ou mais de 7. Porque esse prazo, ele costuma ser bom o suficiente para que você pense, para que você elabore, estude alguma coisa se você precisar, organize, produtifique seu conhecimento para que você faça uma oferta para essa pessoa. Então, o processo de vendas é mais ou menos esse. Esse ponto é a parte mais importante. Eu resumi, assim, realmente, alguns anos de treinamento e estudo aqui para vocês nesse vídeo. Eu espero que tenha ficado didático o suficiente. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse assunto, vocês podem me mandar aqui nos comentários, lá no Instagram, enfim, onde vocês quiserem, que eu vou responder, tá bem? Espero que tenha sido de grande valia pra vocês. Realmente, se eu tivesse esse conhecimento estruturado, assim, desde o início, eu acho que eu conseguiria ter tido um aproveitamento maior das minhas vendas. Então, eu espero que vocês façam um bom proveito, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Eu vou ficando por aqui, porque eu sei que foi só uma pergunta hoje que eu respondi, mas é melhor eu me aprofundar, às vezes, num único tópico do que só fazer um monte de coisa de uma vez. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.